noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson Oliveira, agora com a disciplina de Gestão de Marketing e Vendas. Senhores, para quem não me conhece, eu já trabalho na área já há mais de 5 anos. Sou graduado em Administração de Empresas, sou especialista em Metodologia do Ensino e tenho um MBA em Gestão Tributária. Senhores, a disciplina que nós iremos abordar e trabalhar nessa carga horária de 75 será a gestão de marketing e vendas, correto? Como vocês bem sabem, e nas aulas anteriores, quem estudou comigo a administração da produção, sabe que cada setor da organização existe órgãos que compõem toda uma empresa, certo? Então, nós falamos de administração da produção, que é um órgão de produção que bombeia, né, a organização. E agora vamos falar do órgão de marketing, que é o setor que trabalha com a venda, com a publicidade e com a propaganda. O assunto em questão que iremos falar é de conceitos, evolução e perspectiva do marketing. Senhores, todo mundo, a maioria, pensa que marketing é venda, que marketing é publicidade, que marketing é propaganda. O marketing é uma ciência muito mais ampla, muito maior do que somente uma venda ou uma propaganda ou uma publicidade. Não que esteja errado, né, em argumentar e dizer que o marketing possa ser uma venda. Não, é porque o marketing ele engloba tudo, todas essas variáveis. Ou seja, é muito mais do que uma simples venda, é muito mais do que uma simples propaganda ou publicidade. Ok? Então, como eu havia dito, o marketing é um setor da empresa, da organização, né? Que ela abrange estratégias de como o consumidor ou o cliente, né, pensa, o que ele necessita, o que ele precisa naquele momento. Então, eu botei dois conceitos de definição de marketing. Um é o Philip Kotler, que ele é muito bem conhecido no ramo da administração de marketing, e Drucker, tá? O Kotler, ele fala que é um processo social por meio do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que se necessitam e que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. A definição de Kotler, ele chama como processo social. Por quê? Porque envolve pessoas, né? Envolve a interação social de um meio. Então, dentro desse meio, né, de pessoas ou de grupo de pessoas, para obter aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam no momento, para poder gerar a oferta. Segundo Drucker, marketing é tão básico que não pode ser considerado como uma função em separado. Marketing é o negócio visto do ponto de vista do seu trabalho final, ou seja, do ponto de vista do cliente. Correto? Marque essa palavrinha aqui. O sucesso nos negócios não é determinado pelo produtor, mas pelo consumidor. Então, senhores, Drucker, ele já fala que o marketing ele é determinado não pelo produto, mas sim pela pessoa que vai usufruir do produto ou do serviço. Então, é ele que vai ditar as regras. Então, um fala em processo social e outro fala que é um negócio de ponto de vista do resultado final
que o consumidor determina. Etimologia da palavra marketing. A palavra marketing ela vem do inglês, tá? O radical dela, marketing, significa mercado. Como vocês verem aqui no slide, essa parte aqui separando a palavra marketing, o radical market é mercado, né? E o sufixo ing, que é uma palavra em inglês, né? O gerúndio de uma ação, né? Pode ser indo ou endo, né? Então, o marketing mais o sufixo ing é igual a mercadeando, ou melhor, agindo no mercado. Então, a palavra marketing é uma ação que movimenta um mercado, agindo dentro dele, ok? O que é marketing? Então, eu coloquei aqui um resumo, tá, sobre o que é marketing e quais são os pilares dele. Quando vocês verem essa palavrinha aqui, essa letra E, ela vai ter um significado de igualdade. Ou seja, o marketing é igual a toda atividade dirigida para a satisfação, necessidades e desejos do consumidor. Então, para ser bem direto, então essa igualdade do E é equivalente a essa função que o marketing ele tem como objetivo. Aí eu complementei, tá? As necessidades e desejos são mediante a compra de produtos e serviços. Esta compra pode ser impulsionada por dois pilares, a fisiológica e a psicológica. A fisiológica, queridos, é justamente a compras de alimentação, abrigo e frio. Então, o que acontece? Eu vou no supermercado e compro um quilo de arroz, certo? E depois eu compro um quilo de feijão. Compro uma carne e vou lá e escolho a carne, se é de pá, se é aguda, se é patinho, etc. Então, esse tipo de necessidade, eu preciso fazer essa compra desse produto ou desse serviço, desse alimento, porque eu preciso viver. Então, se eu não comer, eu vou morrer. Então, essa necessidade fisiológica eu necessito para sobreviver, correto? Já é diferente da psicológica, que ela tem um olhar totalmente adverso desse primeiro pilar. Que a psicológica é status, você resume em status, quem tem um poder aquisitivo maior, segurança, diversão e etc. Mas a diferença delas duas é totalmente gritante. Então, eu quero que vocês entendam que essas necessidades do desejo do consumidor é que o marketing ele vai lá para poder fazer a análise deles, para poder verificar o que o consumidor final está pensando. Aí que vai surgir o público-alvo, a segmentação, o mercado, etc. Mas o que é marketing é toda essa atividade dirigida para satisfazer a necessidade dos desejos dos consumidores finais. Ok, senhores? Então, senhores, aqui nesse slide eu pontuei a evolução, fiz um cronograma da evolução histórica do marketing. Tá? Bem como vocês sabem, o marketing ele nasceu nos Estados Unidos, certo? Ele tem esse berçário. Então, como eu já falei nos slides anteriores, aconteceu essa evolução e o marketing sempre existiu desde aquela época do pós-guerra e já existia esse tratamento comercial de compra e de venda. Só que não tinha essa nomeação.
Então, conforme os produtos eram produzidos e eram vendidos, eles não tinham essa preocupação de público, de segmentação, nada. Só era produção, vai, e era comprado, era vendia. Por isso que nessa década, marketing de massa, o conceito de marketing ficou muito parecido com vendas, porque eles só queriam saber de produzir, produção, produção, produção. Então, por isso que houve essa confusão com marketing e vendas. Aí depois, quando lá na década de 1980 começou a aparecer o marketing segmentado, começou a aparecer os públicos-alvos, para quem deveria ser, para quem seria a confecção de sapatos de roupa, começou a existir os alvos daquela segmentação. E entre meados do século XIX para o século XX, começou a se perceber que o marketing ele precisava ter uma ênfase mais no consumidor. O que o consumidor precisa? Qual é a necessidade dele? Começou a tentar pensar como um consumidor para poder gerar uma estratégia. E no século XXI começou a aparecer o marketing 3.0 e o 4.0. Na apostila de vocês, está contando e comentando melhor sobre cada um dos markets, tá? Então, eu fiz um resumo bem breve aqui do marketing.1, que seria: não é possível dizer exatamente quando surgiu, como eu havia comentado com vocês, né? Hoje era feito há muito tempo. E o marketing.1 era aquele marketing boca a boca, em que as estratégias de distribuição diferenciadas em gondola, por exemplo, foram uma das principais técnicas aplicadas durante o marketing.1. Então, não existia muito o tratamento com o cliente ou com o consumidor. Só queria saber de vender mesmo e pronto. E o marketing.2, nessa fase, o objetivo não era apenas vender o produto por si só, mas já começou a criar a satisfação do cliente, dando espaço para surgimento de conceito de público-alvo. Eu coloquei aqui. Marketing 3.0, que ultimamente o Brasil utiliza o marketing 3.0. Ele já foca em uma estratégia funcional, emocional da pessoa, com o objetivo de fazer um mundo lugar melhor. Ou seja, a gente tem que trabalhar nos sentimentos do nosso cliente. Ou seja, como é que seria esse mundo? Começou a aparecer o marketing como uma ação social ambiental. Será que alguns produtos eles precisam ser melhorados para não atingir o meio ambiente? Então, mexer no sentimento e na espiritualidade de cada pessoa. Esse é o objetivo e o foco do marketing 3.0. Já no marketing 4.0, eu até comentei aqui que, embora a diferença seja pouca, né, existe uma forma de distingui-los, que seria o quê? O foco do marketing 4.0, além de você trabalhar com o sentimento das pessoas e as transformações sociais, e os textos bem elaborados, as cores, a publicidade, a propaganda, que toque no coração do consumidor e que tenha consciência, a diferença é que é 100% virtual, ok? Nessa geração, o foco e o objetivo é atrair os clientes com conteúdos relevantes e bem segmentados. Então, o marketing 4.0 é uma das fases da evolução do marketing que está ligado à estratégia de marketing, que iremos estudá-las no decorrer da disciplina. Tá? É interessante vocês analisarem todo esse contexto histórico, que essa evolução ela
ela vem se trabalhando, ela vem se melhorando a cada década. Antigamente, como eu havia dito, os produtos eram vendidos, se vendia. Agora chegou numa era, né, que o marketing é importante, ele tem um valor, ele tem que ser uma estratégia organizacional. A gente precisa ver o consumidor não só no olhar físico, né? Mas tentar sentir ou tentar perceber mais ou menos o que ele precisa, o que ele necessita, o que seria melhor para o meu cliente, qual é a estratégia que eu preciso baseada naquilo que ele pensa. Então, o Marketing 4.0, além de ser, como eu falei, muito parecido com o 3.0, eles precisam, o foco deles principal é essa atração com o consumidor final. Então, senhores, aqui fica a nossa primeira videoaula referente de gestão de marketing. Tem o meu e-mail aqui, o meu WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato comigo. Como eu falei, eu vou estar sempre online todos os dias, das 19 horas até as 22 horas. Mas nada impede de vocês me mandarem um e-mail que eu respondo, como vocês sempre fazem, e me questionarem no WhatsApp. Leiam as apostilas, por favor. Façam seu resumo crítico de cada apostila. Me enviem por e-mail, que eu vou estar recebendo, analisando. Não quero cópia, né? Porque é um resumo crítico e eu vou estar conferindo um a um. Se não tiver dentro dos conceitos, eu vou pedir para refazer, ok? Então, boa noite, muito obrigado.